Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Hoje eu vou analisar o circuito da fonte de alimentação desse sistema de áudio da figura. Um sistema bem antigo, do tempo do CD. Veja que as páginas já estão amareladas, mas o circuito eletrônico é um primor, uma obra de arte. Hoje eu vou analisar a fonte de alimentação, que tem muito a nos ensinar. Imagino que muitos de vocês vão viajar no tempo. Vamos lá? Esse circuito me foi passado por um aluno. Ele resolveu consertar um equipamento que tinha muito tempo em casa. Ele levantou e achou o diagrama. São fotos do diagrama original. Então, eu digitalizei a etapa do retificador para poder mostrar o seu funcionamento. E fiquei impressionado com o trabalho de engenharia. E também fiquei mais impressionado ainda de como a eletrônica evoluiu tão rapidamente. Imagino quantos engenheiros e técnicos participaram desse projeto. Então, fico pensando, como será o futuro da eletrônica? Aqui está o circuito digitalizado, só com o que nos interessa, a fonte de alimentação. O que você acha? Quando eu vi a primeira vez, pensei, que coisa fantástica, vou ter que fazer um vídeo, e aqui estou eu, mostrando essa fonte. A fonte de alimentação principal é essa da figura, uma fonte simétrica com uma ponte retificadora de potência. As tensões de saída são mais 25 volts e menos 26 volts, tudo em relação ao terra, é claro. Esse símbolo na fiação do terra, o center tape do transformador é ligado na carcaça, é o aterramento. Note essa resistência com o símbolo do fusível. É um fusistor, uma resistência com um fusível térmico, uma molinha com uma solda. Esquentava muito, a solda derretia e a molinha abria. Então era só consertar a falha, soldar a molha no lugar e pronto, tudo voltava a funcionar. As tensões para os circuitos integrados eram tirados da ponte de potência, é o B+, e o B- no diagrama. Pelos valores dos capacitores, você pode ter uma ideia da corrente desse circuito. Aqui são usados capacitores de 4.700 microfarad, então a corrente é da ordem de 4 A a 5 A, 1 A para cada microfarad do capacitor de filtro. Que tal essa? Outro fato interessante é a tensão de trabalho. Na minha fonte eu colocaria 100 volts, mas a tensão dos capacitores é bem próximo da tensão retificada. Isso porque na indústria o custo é fundamental. Menor tensão de trabalho do capacitor, menor o preço. Para uma linha de produção, toda a economia é bem-vinda. Então a fonte principal não tem segredo. Veja esse circuito da fonte auxiliar de mais 7,7 volts e menos 7,8 volts. Esse circuito usa dois reguladores, que no Brasil não é tão comum assim. E observe dois detalhes. Primeiro, aquele monte de diodos em série. Qual o objetivo? Simples, diminuir a tensão aplicada à entrada. E isso para diminuir a potência dissipada no regulador. A potência dissipada é igual à corrente multiplicada pela queda de tensão no regulador. Quanto menor a tensão de entrada, menos aquece o regulador. Truquezinho interessante esse, não é mesmo? Mas que é esquisito gastar tanto diodo para diminuir a tensão. Outro detalhe interessante são os diodos D1009 e D1010, em série com o terra. A função desses diodos é elevar um pouco a tensão de saída. Veja que os reguladores são de 7 volts, mas as saídas apresentam uma tensão um pouco maior. Isso devido a esses diodos. Esse é um truque bem interessante para aumentar a tensão de saída de um regulador. Esse é outro regulador para gerar uma tensão auxiliar. Note que a tensão de saída é menor do que a tensão de saída dos reguladores acima. Você sabe o porquê? Isso mesmo. Esse regulador não tem os diodos em série com terra. Então a tensão de saída é exatamente a tensão do regulador. Aqui tem mais um regulador, que fica em paralelo com o regulador visto antes. Note que a saída é de 5,7 volts, mas o regulador é do tipo 7805. Agora você sabe o porquê dessa tensão mais alta, não é mesmo? Isso mesmo. Quem levantou essa tensão foi o diodo em série com o terra. Esse circuito tem um transistor que funciona como chave, o transistor QE1402. Note o símbolo com a resistência interna. Esse transistor é uma chave digital. Ele é chaveado pelo circuito externo, acho que do CD. Quando o Q1402 é ligado, ele fecha o caminho da corrente de base do transistor Q1001, um transistor PNP. Esse é um exemplo típico da aplicação de um transistor PNP. Muito técnico tem dificuldade para entender o circuito PNP. Ele parece estar de cabeça para baixo. Aqui não é diferente. Para polarizar a base, o transistor Q1402 tem que ligar a base no terra. A função desse circuito é alimentar o circuito auxiliar CD, com B+ de 5 volts. Note que as tensões tem uma setinha indicando onde o técnico tem que fazer a medição. E toda a medição descrita dessa maneira, ela é tomada em relação ao terra.
Mas não é só de regulador que vive esse equipamento. Veja, uma fonte linear tradicional, a fonte mais simples do mundo, como eu disse no outro tutorial. A tensão de saída é estabilizada pelo Zener. Como sempre, note que a tensão na base do transistor é 10,6 volts. Então esse é um Zener de 10,6 volts. E a tensão de saída é 10 volts. Você sabe o porquê? Isso mesmo, a queda na junção base emissor do transistor. Note que o capacitor é de 2.200 microfarad, um valor bem alto. Mas cuidado, isso não significa que o consumo é de 2 amperes. Você sabe por quê? Isso mesmo, aqui é um retificador de meia onda. Então o capacitor de filtro tem que ter o dobro do valor. Aqui tem mais uma fonte em paralelo com a anterior. Aqui o pessoal se desdobrou mesmo. Primeiro, a tensão de saída é negativa e muito maior do que a tensão do secundário do transformador. Isso é conseguido usando um dobrador de tensão. Por isso o capacitor C1013 em série com o transformador. Veja agora como um capacitor em série pode aumentar a tensão retificada. No semiciclo positivo, o diodo D1014 conduz, carregando o capacitor C1013, com a tensão de pico do secundário. A tensão de 16 volts de pico, na verdade a tensão do secundário é um pouco maior, tem uma queda no fusistor, ou desconsiderar para simplificar. Esse capacitor fica com essa tensão armazenada no final do semiciclo positivo. No semiciclo negativo, agora é o diodo D1013 que conduz. Assim, a tensão que aparece na entrada do circuito é a soma da tensão de pico do secundário mais a tensão armazenada no capacitor C1013. Isso dá menos 32 volts. Viu como dobrou a tensão? Fantástico esse circuito. Agora você já sabe como dobrar a tensão da fonte sem trocar o transformador. Claro que a tensão de saída tem que ser negativa e estabilizada. Quem estabiliza essa tensão? Isso mesmo, o Zener. E observe a tensão na base, menos 27,7 volts. Sai no emissor, menos 27,1 volts. Caiu 0,6 volts da junção base-emissor. Veja como a eletrônica é fácil. Você viu nesse tutorial a análise de um equipamento antigo, mas cheio de sabedoria. Parece até eu mesmo. Veja como a eletrônica é divertida e sempre é possível aprender. Esse equipamento foi pego numa sucata e voltou à vida no canal Amalucado do Professor Bairros. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!